Os dois últimos capítulos de One Piece não só tiveram uma incrível batalha do Loki versus Imu, como também expandiu o panteão de deuses de One Piece. Zaza, a deusa da chuva. Meus senhores, eu fico muito feliz com o teor mitológico que a obra está mostrando agora na sua reta final. Fique nesse vídeo até o final para você tentar deduzir quantos deuses podem estar na ilha de Elbaf. Você vai ficar surpreso com quantos eu contei. Simbora para a revisão de One Piece. Olá galera, eu sou o Ginko Tassiano e meus senhores, eu amo esse teor mitológico. Estou amando como particularmente One Piece está usando os deuses de seu próprio panteão. De uma forma distante, de uma forma a preservar a incógnita do divino. Mas vamos por partes. Eu deixei 2 capítulos se juntarem para a gente fazer uma avaliação só. Tudo começa na luta de Loki versus Imu, que lutam sobre a sombra do passado do Harold, cada um com seu ressentimento. Loki dá uma super marretada no Imu, que nem demonstra preocupação, invoca uma certa caricatura demoníaca, que impacta o martelão do Loki em uma grande explosão. Poder esse de tão imponência que faz o Loki perguntar: que habilidade é essa? Que chamas negras são essas? E Imu diz que essas chamas negras é o homem, o seu poder militar. Fica até bombado se injetando com chamas negras. Ele explica esse poder de uma maneira muito particular e que, cara, eu vou usar para uma base teórica aqui. Primeiro, eu tenho a impressão que esse homem é poder demoníaco, galera. Sempre que eu vejo uma caricatura demoníaca do Imu produzindo, me dá a impressão que ele está sacrificando um demônio para dar um grande pipoco, uma grande habilidade, uma grande demonstração de poder. Ele até infla como se fosse uma referência à legião. Se eu não me engano é um termo, eu acho que da demonologia, cristão, não sei bem. De vários demônios num corpo só. Foi essa impressão que eu tive quando ele disse isso é o poder militar, tal, e começa a inflar. Como se ele estivesse se somando a vários demônios que ele consegue puxar de algum lugar. Mas isso é minhas bilutataíce, galera. Aqui a gente tem que trabalhar o que ele está explicando sobre o homem. Ele diz que é um poder que está comum em todas as coisas. Eles vêm da inveja para alcançar os próprios objetivos e o próprio poder. Quando ele diz isso, galera, me faz realmente imaginar a mesma coisa que o Vegapunk disse da criação das Akumas no Mi. As pessoas desejaram algo. E esse desejo das pessoas que originou os poderes de fruto pode ser encaixado aí nessas falas de Imu, como se fosse o sentimento de inveja. Ah, eu queria voar que nem uma criatura, que nem certa criatura. Nasceu-se a fruto, o poder, o legado, com alguma habilidade que faz eu voar, para suprir esse meu desejo, para suprir essa minha inveja de tal criatura que voa. Cara, e se esse tal de homem for o poder, ele tem até referência com demônios, se for o poder que criou as Akumas no Mi. O que Imu chama de inveja, outros podem chamar de forte desejo. Mas de todo jeito essa energia é associada a essas caricaturas demoníacas. Por isso que talvez esse poder usado para criar outros poderes, outras habilidades que se esconderam em frutos, recebam o nome fruto do diabo. A origem das Akumas no Mi vem do homem? Sinistro. Mas a principal habilidade das chamas negras de Imu, pelo menos comprovada, é se transformarem em armas militares. Como se a guerra, se a desgraça, se as armas que fazem os homens se matarem em conflitos, muitas vezes sem sentido, viessem do inferno. Imu impacta na marreta de Loki e dá uma das melhores manobras do mangá. Ele dá uma pirueta por cima da marreta, projeta chama negra na sua naginata e de lá se transforma numa lâmina, fazendo uma gigantesca espada atravessar Loki. Espada, ou melhor, lâmina negra chamada Nêmesis. E aqui é mais uma aula de como
quem lê, quem fundamentaliza, quem vai discutir One Piece usando spoiler como base, passa vergonha. Spoiler não é mangá. Geral disse que Imu tinha uma ligação com o Mihawk, que Imu também tinha uma lâmina negra chamada Names, uma porrada de fake news. Imu tem porra nenhuma a ver com o Mihawk nem foi citado nesse mangá. Mais uma vez é gente apressada, né? Precoce, que quebrou a cara nos spoilers. Nosso golpe no Loki foi forte, atravessou o abdômen assim, foi bizarro. Enquanto o pipoco e as explosões contra o Loki comem, Imu relembra e se distorce, clamando o nome de Joy Boy. Imu fica com um bocão, gritando e fazendo o Luffy perceber o seu poder. Luffy perceber que ali perto está o seu maior oponente. Mas é aquilo, né? Primeira regra do Haki. Perdeu a concentração por emoção? Vai tomar. Loki pega a marreta, tá prestando atenção não, né? Quando eu pego minha marreta e dá uma lapada em Mu, consegue atingir, Mu voa, bate na Yggdrasil e o melhor é a combinação. Assim que o Loki dá a martelada, Loki vira o Nidhogg, Loki vira o dragão e dá o disparo relampejante. Dá pra ver que Mu consegue, através de um mudra lá, mitigar o dano. Mas, senhores, foi um combo gostosinho de ver. Imu já levando os primeiros danos, só que Imu sorri. Imu fica feliz com um certo ar de nostalgia. Pelo menos é o que passa na leitura. Imu fala, então você está de volta. Nidhogg, traidor. Ui, como assim? Ele fala com uma nostalgia, como se mesmo tendo um certo ódio por Nidhogg, fosse uma felicidade nostálgica em ver ele ali no campo de batalha novamente, embaixo do mesmo céu, no mesmo mundo, trocando porradinha com Imu. Não só Nidhogg, como ele também recobra os tempos primordiais, os tempos mitológicos, reconhecendo o Ratatosk. O ratão ali é o Ratatosk e dessa vez ele nos diz a fruta. Rissurisu no Mi, Zoan Mítica, modelo Ratatosk, o esquilo de gelo. Senhores, olha aí, só faltava o nominho da fruta. Fruta essa acertada aqui no canal, nas nossas lives ao vivo, hein? Antes mesmo do povo saber que esse martelo virava esquilo, já cravei o Ratatosk aí. Só que sem poder de relâmpago, poder de gelo, que é isso, Oda? O relâmpago de Loki e o gelo de Ratatosk colocam ele como a dupla perfeita, pois do atrito do gelo se invoca tempestades. Loki e Ratatosk atacam com flechas de aço trovejante e Imu devolve o Tsitsimit Eclipse. Os ataques vão se chocando e se transformando num verdadeiro bombardeio na floresta. Tudo tá uma loucura. Dali o Sanji se ergue ferido, perto da Bonnie, e o Sanji está determinado a impedir o Killigan, pois o Killigan deu um coice no Sanji, disse umas coisas e foi embora. Com esse grau de envolvimento emocional, tá praticamente comprovado sim, o Sanji versus Killigan, e Zoro versus Somers. Não era as casadinhas que eu queria, mas eram as que eu apostei no nosso vídeo, onde eu tento, né, carimbar essas batalhas aí. No fim eu vou gostar sim de Killigan versus Sanji. Sanji vai 200 km, precisa impedi-lo, porque o Killigan ainda tá querendo sequestrar as crianças. O Sanji diz, não, esse país de Elbaf é importante pro Luffy, é importante pro Usopp. É o país das gigantas gostosas. A motivação do guerreiro. Transitamos por outras cenas onde a Gerg, sem peso nenhum, como eu falei que não ia ter, né? O One Piece, pra consequência, ele é bem fraquinho. Recupera os dedos. Ó, os dedos foram amarrados. Ah, perdeu o dedo não, de boa. Zoro com o Gordoberto andando pelos vales ali. Ainda bem que assim o Zoro não se perde. Tentando chegar nos inimigos. Inimigos esses que estão super bodybuild. Que estão super vitaminados pelo poder do homem de Imu. Que é o Somers, ou melhor, o Super Somers, que vem bicudando navio, e é navio de gigante, o homem vem com uma super força, traz um navio de gigante, pra colocar os gigantes dentro, né, agora sim, o negócio tá rasgado, e já passa o telegrama pro Killigan, eles vão concluir o plano, pai, eles vão concluir. Cara, eu sabia que com a chegada de Imu, até falei aqui nos reviews, vocês viram, não é só o temor de Imu, é Imu fortalecendo esses inimigos para sim se tornarem desafios para o Zoro e para o Sanji, e cada um já está migrando para o seu. O Killigan fala no telefonema que, meu Deus, eu exagerei.
Eu tirei o medo que eu mesmo tinha e acabei criando uma coisa absurda, Somers. E o Somers, meu Deus, me diga, tu criou aquilo não. Aquilo ali que nós temos. Sim, papá. Tem uma bitada toda se caga só de pensar. Aí Somers diz, pô, Killinga, mas tu consegue controlar isso aí, né? Killinga fala que como é um pesadelo, sim, ele consegue controlar esse ser. Esse ser que é o maior medo dos Tenryubitos. O maior medo daqueles que cresceram em um mundo onde a água não cai acima das suas cabeças. Não cai. Coisas como chover, como tempestades, é lá embaixo. A muralha onde os Tenryubitos vivem é tão alta que eles não têm essa realidade. E é por não ter essa realidade que eles acham assustador a ideia da água caindo sobre suas cabeças, de inundações acontecendo no local mais alto do mundo. Uma mão de água entra, cata as crianças que o Killinga quer sequestrar e nos é revelado bem grandão, Zaza, a deusa da chuva, o maior medo do governo mundial, junto com Nika e os D. Inunda a vila de gigantes, inunda, chovendo, lindona lá com os rosários, as pérolas, vários braços de água, o anel também, né, o Kohai, que representa a transição, o divino, né, a transição, a iluminação, o divino. Nossa, virou um monstro, um titã ali, empoderado Deus, Zaza. Cara, adorei o nome, muito filiado a Nika. Nika, nome simples, aí vem Zaza, nome simples. O Oda não tá replicando referência, ele tá criando o próprio panteão e dos deuses, e eu acho isso muito incrível. Não só isso, como a maneira que o Oda coloca os deuses é uma maneira distante. Não é uma obra que, fulano é um deus, fulano é um semideus, e fica aparecendo deuses diretos só pra botar nível de poder. Não. Os deuses são tão incertos aqui em One Piece que nos projeta o realismo do distante. Eita, será que essa deusa da chuva existe? Será que essa deusa da chuva aconteceu algo no passado? Será que ela é real? Isso fica distante, deve existir a deidade. Mas ela não é fácil de se cruzar com ela no meio da trama de One Piece. Tanto que ela vem em forma de pesadelo. É essa distância entre as figuras mitológicas realmente divinas que formam o panteão de One Piece que tá dando todo um charme e uma ambiguidade se os deuses são reais ou não. Não importa. Esse é o panteão de One Piece, eles são primordiais. Zoro corre para Somers e Sanji corre para Killinga e cada um diz ao outro, vençam. Meus amigos, esse é o panteão de One Piece. E galera, ai, deusa da chuva, esse não é a real, então pode existir uma Akuma no Mi da deusa da chuva, não é? Aí galera tá dizendo que tá com o Dragon. Não, que mano é Dragon? Zanzaí tá sendo desenhada, artificializada completamente como água, como seu principal subproduto. Isso aqui eu acho que daria uma logia maravilhosa. Muitos vão criar a fruta igual Nika, Rito, modelo deusa da chuva. Não, o Oda tá pressando usar as logias. Eu adoraria que isso aqui fosse o despertar Zanza, né? A Zaza fosse o despertar da logia da chuva, na qual o subproduto que a pessoa vira é água. Ó, fraqueza dos akumados é a água parada. Aqui era a água em movimento, como uma força da natureza, em meio ao acúmulo de gotículas de chuva no ar. Sim, a propósito, Zaza não é Dragon. Zaza não é o poder de Dragon, porque o poder de Dragon se manifesta através do vento verde, e aqui ela se manifesta através de gotículas de água. Já separa os dois poderes. Eu adoro. E a propósito, galera, cuidado. Eu gosto muito dessa ressignificação que o Oda tá dando nos 4 deuses de Skype lá atrás. Eu agora tô convencido que ele vai botar a terra, aí o deus da terra em algum contexto, o deus da floresta. Pô, mas cuidado. Naquele tempo, a narrativa do Oda era para serem usados como referências tribais. Existe o sol é um deus. Tribais nativas. A terra é um deus. A floresta é um deus. Não quer dizer que ele já estava nos indicando esses deuses que estão aparecendo agora, não. Ele está pegando aqueles conceitos do passado e muito bem, com muita maestria, dando vida a eles, criando o panteão do One Piece, pô. Muita gente quer usar que esses aí já são os deuses citados em Skype. Mas como eu disse, em Skype, cara, a própria cobra era citada como um deus. Então, por esse contexto, ali era floresta mesmo. Ali era sol mesmo.
Agora é que vai ganhar um ressignificado. E quantos deuses tem aí em Elbaf, galera? Vocês contam comigo? Vamos lá. Nika, Zaza, que é sol e chuva, ressignificando um dos 4 lá de Skypiea, mas esses 4 de Skypiea não quer dizer muita coisa, pois o panteão de One Piece já se mostrou maior, pois tem o deus da guerra também, o Nidhogg. Então, sol, chuva, deus da guerra. O rato é mitológico. Vamos contar aqui o meio ponto do rato, que o rato é mitológico, o esquilo ratatos, né? Foi reconhecido por Imu. O próprio Imu. Alguns vão dizer que Imu é o deus da floresta, mas eu não acredito. Eu acredito que Imu é o diabo. Naquele mural que cita vários deuses, ele também cita o diabo, né? Eu não lembro se ele cita o diabo, mas tem um desenho do diabo ali. E o demônio pode ser em si categorizado como uma deidade, uma figura divina. Até o próprio Imu diz nesse capítulo, Deus e diabo. Qual é a diferença? O Imu diz. Então eu acho que o Imu não vai ser o deus da floresta, ele vai ser o deus diabo. Como várias mitologias e culturas, tem um deus vilão, um deus que representa o mal. Eu acho que essa é a pegada do Imu. Talvez o deus da floresta esteja sim ligado a Imu, talvez seja a grande árvore que tá lá em Mary Joyce, mas ele não tá aqui em Elbaf ainda. E aí, são só esses deuses que estão aqui? Cara, eu tô achando que tem um a mais. Que o Bilbo também é um deus antigo. O Bilbo, que salvou os livros nesse capítulo, a coruja, levantaram aqui que ela tá escondendo um segredo, ela tá escondendo alguma coisa. Cara, é um deus também. Eu acho que vamos ter uma página de catarse mostrando esses vários deuses que estão novamente nessa era, em Elbaf. E não será projetado como leitores as sombras, algum mural só mostrando silhuetas, um vislumbre através dos olhos de Imu, do cataclisma que era o embate dessas divindades nos tempos mitológicos. Os tempos mitológicos se repetindo aqui em Elbaf, nessa que provavelmente possa ser a última luta de Imu. Como assim, Tassiano? Ah, se quiser saber, continua ligado no canal, se inscreve, comenta aí, compartilha esse vídeo, porque vem muito material de One Piece aí e eu devo falar dentro de algum outro vídeo minhas apostas para o fim de Imu. E aí, esqueci de algum deus? Qual é sua expectativa para Zaza? Menino, gostei muito dela, amei. Ficando por aqui, galera, um forte abraço a todos vocês e valeu!